Fala, gente. Bom dia, galera. Tá tudo certo com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje trouxe para vocês o seguinte: vamos começar uma aula falando sobre as vanguardas artísticas do século XX. As vanguardas, no que eu me refiro, são os movimentos artísticos que emergiram a partir do século XX. Alguns deles nós já vimos pelas aulas que já passamos. Citamos já alguns de muitos movimentos artísticos, porque nos anos que nós passamos juntos, do sexto ao nono ano, nós falamos sobre eles de forma isolada. Agora é tipo assim, olha o que o professor está falando. Agora é como se fosse um geralzão. Vamos falar de várias vanguardas artísticas de uma vez só, um pouquinho de cada uma delas, mas assim, o principal motivo delas terem começado, que foi justamente por conta das transformações ocorrendo em várias partes do mundo. E aí os artistas procuram refletir em suas obras as transformações que vão acontecendo. No caso aqui, a primeira parte vem falando que assim, o século XX é um momento histórico repleto de acontecimentos. Afinal de contas, estamos falando aí de um período de 100 anos. Até o final do século XIX, assim, perto do final do século XIX, a arte tinha uma divisão. Havia uma divisão para a arte. E nesse final do século XIX e início do século XX, tivemos uma ruptura com o que era comum de fazer arte, que era a arte clássica. Houve uma ruptura, ao qual os artistas, eles, para terem uma maior liberdade de expressão, começaram a inovar. Também isso se deu por conta das transformações nas sociedades, né? As pessoas vão mudando, coisas vão acontecendo, e aí há necessidade de também, na arte, haver transformações. E foi bem isso que aconteceu. A arte anterior, do meados do século XIX para antes, por quê? Ainda no século XIX houve o realismo, né? O realismo ele se perdurou até perto do final do século XIX, tá? E do final do século XIX em diante, começamos a ver na arte movimentos artísticos, estilos artísticos diferentes. O realismo ele ainda é voltado para a arte chamada de clássica, tanto que a preocupação no realismo era representar obras em que haviam acontecimentos cotidianos e procurar fazer as obras sempre o mais próximo da realidade possível. Tem um termo ao qual se refere na arte clássica que era a janela para a realidade. A preocupação nas criações era de janela para a realidade. Em toda essa época, até mesmo lá desde o gótico, renascimento, barroco, românico, tá? Que foram alguns períodos da arte clássica. Rococó também, a arte clássica. No caso do final do século XIX, surgiu a arte moderna. E esses movimentos ao qual nós vamos conhecer, e muitos de vocês já conhecem, mas tem alguns novos que talvez vocês não conheçam, são estilos e movimentos que surgiram em função dessa ruptura com a arte clássica e o início da arte moderna. Tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. E aí isso se deu final do século XIX, início do século XX. No final do século XIX nós temos alguns
Mas assim, eu vou percorrer pelo texto junto com vocês e faço as minhas ponderações de acordo com a necessidade aqui. Então, vamos lá. O século XX é um momento histórico, assim, repleto de acontecimentos impactantes, tá? Que influenciam toda a sociedade. Todas as sociedades de vários lugares, tá? E a arte participa avidamente desse momento histórico, sendo fruto dele ou contribuindo para alguns acontecimentos. Nesse período, a Revolução Industrial consolidou-se, os sindicatos e lutas trabalhistas surgiram e as duas grandes guerras mundiais eclodiram, elas aconteceram. O mundo passou por profundas mudanças, por profundas transformações. No campo artístico não foi diferente, já que antes da Primeira Guerra Mundial surgiram diversos movimentos conhecidos como movimentos de vanguarda. Neles, as pinturas passaram a ter pinceladas mais soltas e as retratações desprendiam-se da realidade vista, dando cada vez mais importância para as cores e a força em detrimento de quanto elas pareciam com a realidade observada. Em detrimento com a realidade observada, porque não importava representar exatamente aquilo que se via. Os artistas, a partir daí, tiveram uma oportunidade de expressar-se livremente, porque eles não precisavam ficar presos aos padrões clássicos. Afinal de contas, pensem bem, transformações aconteceram, mudanças por conta da Revolução Industrial aconteceu, guerras eclodiram, guerras no mundo aconteceram. E os artistas, eles tinham que ter essa liberdade e eles realmente se apropriaram dessa liberdade para tentar representar em suas obras aquilo que eles viam na sociedade que eles viviam, aquilo que realmente acontecia. Já que eles tendo em mãos o dom, claro, de criar, eles se apropriaram, obviamente, de tudo que acontecia a seu entorno, aquilo que eles vivenciaram, que muitos deles vivenciaram, e resolveram expressar-se através das suas obras, do talento que eles tinham, nas criações que eles possuíam, que eles sabiam fazer, um pouco do que acontecia no entorno, ok? Então, nós temos aqui, assim, o campo artístico, claro que não foi diferente, né? Afinal de contas, as pessoas mudam, a sociedade inteira muda e os artistas, obviamente, querem retratar aquilo que eles veem. Aí, continuando, surgiram movimentos conhecidos como de vanguardas, neles pinturas passaram a ter essas pinceladas mais soltas, né? Não tem por que representar exatamente aquilo que se via. Eles podiam tentar representar também aquilo, tentar materializar aquilo que eles sentiam, de certa forma, tá? Nessa época, início do século XX, a Europa vivia o glamour da Belle Époque, um momento de otimismo da sociedade devido ao progresso, o entretenimento da massa. Mas por detrás dessa euforia, dessa alegria toda, alguns artistas alemães denunciavam a angústia, a hipocrisia da população. Essa foi a tônica do movimento que nós já conhecemos bem, que foi o expressionismo. Movimento que surgiu na Alemanha, utilizando os sentimentos, especialmente a angústia, a ansiedade, a preocupação e outros sentimentos que não tem nada a ver com alegria, tá?
como ponto principal das obras de arte. Um dos mais importantes pintores expressionistas foi o russo Kandinsky, que a partir de 1909 começou a produzir quadros, e aí nós vamos ver obras desses artistas que forem citados aqui, tá? Do Kandinsky, vai ter uma obra dele para vocês verem e conhecerem, né? Uma obra expressionista. Ele tendeu por dois estilos diferentes, tá? Ele começou como um artista expressionista e depois foi para o estilo abstrato, tá? Continuando, que a partir de 1909 começou a produzir quadros que não tinham relação alguma com a realidade que observada, sendo totalmente abstratos. Eu disse antes. Kandinsky é o inaugurador da arte abstrata no Ocidente, onde a arte passa a existir sem ter necessidade de se inspirar na realidade. No caso dele, fugiu completamente da realidade, porque esse é o ponto da arte abstrata. Tá? Na França, um grupo de artistas da periferia preferia, aliás, não se aprofundar nessas questões assim pesadas de angústia, mas representar temas mais light, mais leves, expondo a alegria e situações normais do momento. Para isso, eles utilizavam cores fortes, dando aspecto bem aceso aos quadros. Esse era o fauvismo. Movimento artístico inspirado na França, né, e começado, né, iniciado na França pelo principal nome de Matisse, Henri Matisse. Também na França surgiu um movimento preocupado em experimentar novas formas de representação. Seus artistas fragmentavam em figuras as imagens em diversos pontos de vista, muitas vezes utilizando de figuras geométricas nessas fragmentações. Os principais nomes desse movimento foram George Braque e o espanhol, conhecido por muitos, Pablo Picasso. Já na Itália, iniciou um movimento bastante diferenciado. Seus idealizadores pregavam a adoração ao futuro e o repúdio ao passado, sendo favoráveis às tecnologias e à velocidade e à violência, pasme, pregando inclusive que a guerra seria uma forma de higienização do mundo. Alguns de seus participantes comemoraram euforicamente o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Vê se pode. Apesar de serem um tanto negativas as ideias desse grupo, com suas obras, devido às suas técnicas e à forma como abordavam os temas influenciados pelo cubismo e abstracionismo, eles foram grandes influenciadores das artes visuais em diversas partes do mundo. Não foram de todo ruim, mas o futurismo, eles pregavam a violência e eles não tinham apego nenhum a passado. A questão era o futuro, o novo. Se dependessem deles, isso é um fato, queimavam todas as bibliotecas. Não queriam que as pessoas ficassem presas, entendeu? A livros, muito menos ter como referência ao passado. É só o futuro, é só tecnologia até de armamentos. Eles são apoiadores de tudo isso que foi falado. Durante a Primeira Guerra, o movimento mexeu com as estruturas do mundo da arte.
foi o Dada, conhecido como Dada, significa brincadeira de criança, dadaísmo, que causou um grande impacto quando um de seus artistas, Deschamps, assinou um urinol e colocou em exposição. Ele pegou um urinol, colocou em exposição e o nome da obra virou A Fonte. Pasmem. Isso criou tanto rebuliço na época, mas a questão era a ideia que ele tinha. A obra vai estar aqui, tá? Deschamps criou um verdadeiro questionamento sobre qual é o limite da arte. No caso, ele já tinha ultrapassado. Já depois da Primeira Guerra Mundial, né, um grupo de artistas questionando a racionalidade humana passa a retratar imaginários irreais que tinham como dois famosos representantes, Salvador Dalí e René Magritte. Com tantas mudanças no mundo da arte, a segunda metade do século XX acomodou outras formas de manifestações da arte, como o pop art, que também surgiu, década de 50, que utilizavam produtos da massa em suas formas artísticas, sejam produtos cotidianos, sejam de artistas famosos. No caso, a proposta do pop art era fazer uma crítica ao consumo exagerado das pessoas. Então, consumo de artistas, no caso, artistas famosos, tudo aquilo que era copiado, né? As pessoas queriam ter aquilo que o artista famoso tem, vestir as roupas que os artistas famosos vestiam, usar os esmaltes que eram usados. Então, tudo aquilo que era propagado na mídia, que o artista fazia, as pessoas queriam fazer. Então, os artistas, eles fazendo essa observação do exagero das pessoas em querer ter aquilo que os artistas têm, criou esse movimento, criou o estilo da pop art, que ele lembra estilos de histórias em quadrinhos, de representação de personagens de histórias em quadrinhos, tantos que muitos ídolos do cinema foram retratados com essas formas de quadrinhos. Nós também vamos ver aqui a Marilyn Monroe, criada por Andy, que o Andy Warhol ele foi o precursor da pop art. E aí nós temos, para finalizar, um movimento artístico que foi o op art, ou optical art, que utiliza a ilusão de óptica na produção artística. Muitos artistas eles começaram a criar utilizando computadores, mas assim, a ideia da op art, principalmente, é criar uma ilusão de óptica, tá? Uma ilusão de óptica. Vocês também vão ver os trabalhos de op art de Victor Vasarely, que ele foi o precursor da op art. Bom, gente, fechamos aqui. No material de vocês, nós temos algumas obras artísticas que eu mostrei aqui, né, em alguns momentos, mas é interessante que vocês escrevam. Aliás, no material de vocês não tem o nome dos artistas nem o nome das obras. Então, voltem o vídeo, dá umas pausas e coloquem, por favor, o nome da obra que está representada, do estilo que está representado e do artista que criou a obra, ok? Então, assim, fui colocando tudo no decorrer do vídeo, na edição vou colocar, já está aí já para vocês, tudo certinho. Então, assim, mandam brasa. Vou passar os exercícios também para vocês, tá bom? Pode deixar. Um beijo a todos, fiquem com Deus, descansem, aproveitem esse tempo. Opa, deu ruim aqui, caiu o celular, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Saudades de vocês, Nono Ano Poderoso! Uhul! Beijo! Fica com Deus! Beijo da titia Dani, eu sei que muitos também estão com saudades do convívio, tá? Ó, grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus.
Oi, gente, bora de exercícios, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Questão 1. Movimento ao qual pertence a obra, entre aspas, a fonte, tá? Interrogação, pula 2 linhas. Número 2. Por qual motivo o século XX foi tão conturbado? Tá? O que aconteceu? Então, vocês façam um resumo, por favor, para poder responder essa questão, tá? Por qual motivo o século XX foi tão conturbado? Interrogação, pula aí umas 3 linhas, faça um belo de um resumo, tá? Questão 3. Quais estilos artísticos emergiram como característica do clima de tensão desse período? Do período que eu falo, do início do século XX. Também por conta dos eventos que ocorreram, tá? Pula aí, é só citar uns 3 estilos artísticos, ok? 2 linhas. Número 4. Depois eu vou ter que abrir um parênteses, mas eu vou aproveitar esse espaço e vou fazer logo. O artista dadaísta, o Duchamp, ele criou os ready-mades. Ready-mades eram justamente obras que se utilizavam de objetos de uso cotidiano e colocavam-os em posição de contemplação, tá? Então, são os ready-mades. Não falei isso antes, mas essa daí é uma informação importante sobre o dadaísmo. O dada significa brincadeira de criança, como eu falei da primeira parte, mas os ready-mades, que é fundamental vocês saberem, são esses objetos de uso comum colocados em posição de contemplação. No caso, estamos falando aí do urinol do Duchamp, que ele pegou. Mas tem Roda de Bicicleta também, que é uma outra obra de Duchamp, que era justamente apenas uma roda de bicicleta, colocando em posição de destaque, fora outras, tá? Isso que causou rebuliço no universo da arte. Deu ruim aqui, mas continuando. Questão 4. Quem criou os ready-mades, tá? Questão 5. Movimento, eu já falei, né? Algumas obras. Perdão, gente, porque eu tô lendo aqui. Escreva algumas obras. Escreva o nome de algumas obras que ganharam espaço no final do século XIX e início do século XX, tá? Cite algumas obras. Questão 6. Qual foi a tônica do movimento expressionismo? Qual foi a tônica? Qual foi, assim, o que impulsionou o principal do expressionismo, ok? E questão 7, quais as principais ideias pregadas pelo futurismo, tá? Então, assim, tendo necessidade, voltem o vídeo, assistam de novo, deem as pausas necessárias. 7 perguntinhas, olha, a professora tá muito boazinha, tá? Façam e arrasem, tá? Beijão!